Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live sobre a Trishape e seus softwares. Live oferecida pela Doni 3D. Hoje, o nosso ministrador, professor, vai ser o Dr. Gabriel Scheicher, e ela da Trishape é dentista, um dos responsáveis pela Trishape Academy no Brasil. E aí, particularmente, eu posso dizer que é um dos caras que mais entende de fluxo digital no Brasil. Sempre que a gente tem dúvidas sobre scanner, software, algo relacionado a computadores também, Gabriel, é aí que a gente procura, né? Obrigado pela parceria aí desses Oi. anos O todos. Dani vai fazer uma reunião ao vivo agora, vai entrar aí no grupo, né? Vai assistir. Eu vou colocar todos os microfones no mudo, pessoal, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para abrir o microfone. Se vocês quiserem colocar as perguntinhas aí no chat, na hora oportuna a gente passa por elas, mas lá no finalzinho também, depois que o Gabriel apresentar seus slides, a gente abre um tempinho aí para questionamentos também. Então, hoje nós estamos aqui falando em nome da Doni 3D, uma distribuidora dos produtos Trishape no Brasil. O Gabriel vai falar mais sobre a Trishape, mas com certeza é a empresa mais inovadora do mundo quando falando em escaneamento para odontologia. Muitas das ferramentas que a gente vê fazendo sucesso até mesmo em outros scanners foram desenvolvidas pela Trishape. Quando a gente quer saber o que vai acontecer no escaneamento, é legal olhar porque a Trishape está fazendo. Nós aqui na Doni trabalhamos com scanner agora há 4 anos, né, com scanners intraorais. A gente sempre quis trabalhar com os produtos da Trishape, trabalhamos com outros scanners aí ao longo da nossa trajetória, até que conseguimos a parceria então, né, ter aqui os melhores equipamentos do mundo. A Doni 3D é uma empresa que trabalha com os fluxos digitais, né, com fabricação digital para odontologia. Então, nós temos todos os equipamentos para Me passa digitalização, aquele scanners endereço do que você intraorais, comprou, que eu vou tentar falar com o laboratoriais. cara. Nós temos um scanner de face. Também trabalhamos com impressoras 3D, fabricamos resinas, mas oferecemos todos os insumos para impressão 3D, mas recentemente também com usinagem, com frisadoras secas, molhadas, híbridas e também seus materiais. Além de tudo, nós oferecemos treinamentos presenciais e online em duas sedes que nós temos, uma fica em Ribeirão Preto, a outra fica em São Paulo. Esses treinamentos acontecem mensalmente, né? Mas também temos a Doni Academy, que é uma escola online onde vocês podem ter acesso a esses mesmos treinamentos aí, mas de maneira remota e, claro, o suporte técnico, né, onde nós vamos refinar os conhecimentos, vamos tirar dúvidas no dia a dia. Não é que esse fluxo seja difícil, mas geralmente são várias coisas que a gente nunca tinha feito antes. Como aqui na Doni 3D, o nosso DNA é CAD/CAM, nós só trabalhamos com fabricação digital e esse tipo de equipamento. O suporte costuma ser elogiado e bem aceitivo pela velocidade aí com que conseguimos prover, né, e promover as soluções com os nossos parceiros. Eu estou trazendo aqui umas informações sobre mercado. Né? É uma pesquisa que saiu no fim do ano passado, né, mas foi apresentada agora, em 2025. Foi feita pela ABIMO, Associação Brasileira dos Fabricantes de Equipamentos Médico-Odontológicos. É uma base amostral ainda pequena, mas que relativamente pequena, né, mas que corrobora com outros dados que a gente tem sobre expansão de mercado digital, expansão da fabricação digital ou expansão de scanners intraorais na odontologia, né? E nessa pesquisa que a Bimo lançou no ano passado, eles afirmam aqui, então, que dentre os dentistas brasileiros, os odontólogos, cerca de 15% já trabalham com scanner intraoral. A gente tinha um dado lá de 2021, né, Gabriel, da Trishape, que falava, acho que entre 11% e 13%, assim, é mais ou menos o que a gente estava calculando mesmo, pensando não só nos scanners, mas também em impressoras, em tomógrafos, em frisadoras de maneira geral. É interessante porque é um momento ainda de ser pioneiro, né? Você vai se deparar com 85% do mercado que não tem ou não trabalha ainda com esse tipo de tecnologia, mas você também não vai ser, talvez, ali o primeiro, ou vai ter que
ter aquele custo dos ônus de aprender e testar, será que essa é a tecnologia que vai ficar? Será que é bom como uma moldagem ou como um modelo de gesso, né? Acho que faz um tempo já que a gente passou dessa validação e agora parte do pressuposto de que sim, tudo é bom, tem que ser bem operado, eu tenho que adquirir conhecimento, fazer treinamento para operar esses equipamentos, mas com certeza tudo que vem a seguir, né, tudo que vai acontecer na impressão, no design, na usinagem, vai ser sobre esses alicerces que já foram construídos, né? Já que todos esses equipamentos, quando a gente pensa em veracidade, em precisão, estamos num momento em que são bons o suficiente, ou, em muitos casos, até melhores do que poderiam ser, né? Então, só para a gente não deixar os temas do Gabriel dispersos, deixando eles contextualizados aqui, já que hoje a gente vai falar mais sobre design, né? Aqui na Doni, nós trabalhamos com todas as partes do fluxo digital, e esse fluxo digital da odontologia é algo que a gente divide em três etapas. O CAI, quando você está digitalizando o seu paciente para fazer ele virar arquivos, e aí com esses arquivos a gente vai fazer um projeto personalizado para ele. Então você está tirando foto, você está escaneando o seu paciente, você está fazendo uma tomografia, você fez um escaneamento da face dele, você pediu para ele fazer um ultrassom, uma ressonância magnética, tudo isso é digitalização. Aí agora a gente tem os arquivos, lá no software da Trishape a gente vai fazer uma guia cirúrgica, uma reabilitação, um dente provisório, uma ponte que eu vou imprimir ou que eu vou fresar. E aí, depois do projeto feito, nós temos a fabricação, a impressão, a usinagem, né? Nós temos feito live sobre os temas, fizemos uma live sobre os scanners da Trishape, fizemos outra live sobre impressão 3D. Hoje a gente está aqui no software. Vamos falar sobre CAD, tá? Então, Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela parceria aí desses anos. Eu vou passar o compartilhamento de tela aí para você e fique à vontade. Eu vou controlando aqui, tá, o chat, os microfones. Testa se Perfeito. você consegue compartilhar sua tela já, por favor. Com certeza. Vocês me ouvem? Show. Ok. Escutando muito Eu bem. compartilhei a tela também. Não sei se vocês estão vendo. Perfeito. Sim. Perfeito? Ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo, pela introdução, pelos elogios também. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre odontologia digital. Acho que tanto eu quanto o Ricardo, a gente tem um viés bastante envolvido nisso, né? O que a gente fala quase o dia inteiro. Então, é legal, né, da gente estar com pessoas que querem entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. Então, é um prazer de estar conversando com vocês sobre as soluções, sobre as opções que a gente tem aqui na TheShape também. Eu vou, como o Ricardo comentou, vou focar um pouco mais hoje nos softwares, tá? Vou dar uma pincelada um pouquinho da TheShape, logicamente, mas vou focar um pouquinho mais nos softwares, que é o foco realmente da nossa conversa de hoje. E vocês, como o Ricardo disse, podem mandar mensagem, podem ter uma conversa bem aberta aqui com a gente, para a gente conseguir discutir bastante desse assunto. Então, como o Ricardo próprio disse, né, a TheShape é uma empresa hoje que atua no mundo inteiro, né? Hoje eu fico aqui no escritório de São Paulo, um dos escritórios que a TheShape tem pelo mundo inteiro, tendo mais de 2.000 funcionários, muitos deles estando focados no desenvolvimento de novos produtos. Então, o foco realmente da TheShape hoje, obviamente, é trazer soluções odontológicas para vocês, mas o foco é desenvolvimento de produto e, principalmente, hoje, software, né? Nossos hardwares, nossos scanners intraorais já são comprovados em termos de qualidade e vão, obviamente, melhorando com o tempo, porém, algo que ainda tem bastante espaço para melhorar, para alcançar bastante gente, como o próprio Ricardo trouxe na pesquisa, software ainda é algo muito importante para as empresas em si, e a TheShape continua sendo pioneira também nesse ponto, tá bom? Por quê? Né? Por que a gente gosta de falar do porquê escolher a TheShape de algum dos equipamentos, mas das soluções, como a gente vai abordar aqui, soluções de CAD, né? Soluções de desenho, né? O desenho auxiliado por computador. Porque uma coisa que a TheShape fez, que a gente encontra, é difícil encontrar no mercado, foi o caminho inverso. É como se ela tivesse feito um planejamento reverso aí do caso. Primeiro, ao invés de lançar um intraoral, um scanner intraoral, uma solução para o dentista, que seria o consumidor um pouco mais óbvio ali, pela quantidade que a gente tem de dentistas no mercado, a TheShape lançou produtos para laboratório. Então, quase a história inteira da TheShape, ela está inserida dentro do laboratório desde o início, levando softwares de desenho para os laboratórios, scanners de bancada para laboratórios, e só depois de um tempo
quase 10 anos depois da existência da empresa, que foi lançado o primeiro scanner intraoral e que depois disruptou muito o mercado pela qualidade e por tudo mais. Então, essa parte laboratorial, essa parte de desenho, de planejamento, é totalmente enraizada dentro do core da empresa, né? Então, é muito... E talvez vocês não conheçam as soluções de software que a empresa oferece, e até agradeço a oportunidade aqui para o Ricardo, pessoal da Doni, de poder estar aqui mostrando para vocês essas soluções, tá? E o que é bastante importante, que acho que vocês vão perceber, depois a gente vai fazer uma demonstração ao vivo aqui de um caso, é que toda a solução que a Trishape tenta trazer para o usuário final tem que ser algo que qualquer um consiga usar, né? É basicamente a experiência de clicar em próximo em todas as etapas. Obviamente que você tem um controle ali de tudo que você está fazendo. Você consegue literalmente controlar todo o sistema. Porém, é para ser um processo fácil que o mínimo de cliques possíveis sejam necessários para você conseguir entregar o que você está prometendo, o que você está planejando para o seu paciente. E o que é bastante importante também, né? A nossa plateia deve ser bastante misturada, então eu imagino que vão ter pessoas que estão se preocupando em, se eu optar por algum software da Trishape, será que eu consigo trabalhar com escaneamento de todas as marcas? E sim, tá bom? Os softwares nossos são abertos para que vocês trabalhem com o scanner que você já tem hoje, seja Trios ou não, ou com o scanner que o seu cliente, se você for laboratório, trabalhe, tá bom? Então não há uma limitação nesse ponto. Em termos do que tem, né, de novidade, a Trishape foi fundada ali nos anos 2000 e 25 anos ali de história, trazendo sempre, como eu disse, inovação e tendo esse caminho inverso do que a gente vê no mercado, de estar no laboratório primeiro e só depois que entendeu toda essa parte, a gente lançou um produto para o dentista. E desde então vem fazendo história, lançando equipamentos, tanto laboratoriais quanto intraorais, de ponta, com qualidade excepcional e com facilidade de uso, e não para de lançar produtos com qualidade, como eu disse, e não só por lançar, mas sim com eficiência e com qualidade que a gente espera. A gente divide a nossa linha em dois, né? O scanner, a parte intraoral, a parte de clínica para dentistas e a parte laboratorial. É mais fácil a gente exemplificar aqui com a foto dos scanners, mas a gente tem toda a linha laboratorial e toda a linha de intraorais, toda a linha clínica, tá bom? Só para vocês saberem, o Ricardo, como comentou, a Doni é uma empresa autorizada a vender os nossos produtos, todos os nossos produtos. Então, se tiver alguém que tem interesse no scanner intraoral, consegue conversar com ele depois e ter uma ideia melhor de quais os equipamentos que estão disponíveis aqui dentro do mercado. Tá bom? Vocês têm hoje 3 opções muito boas para vocês escolherem, que vão de custo-benefício até o mais moderno que existe no mercado hoje da nossa linha. Mas o nosso Legal. foco... Gabriel, vou fazer só uma observação aqui, né? Por favor. Antes da gente chegar lá nos softwares, que é relacionada a valores. Os softwares da Trishape em muitos países do mundo são líderes de mercado, né? São softwares mais usados em clínica, em central de planejamento e laboratório. E a Trishape tem uma política que muitas vezes não é conhecida pelos usuários ou pelas pessoas que estão pensando em adquirir um scanner, que é: o cliente Trishape tem preferência em aquisição de software, né? Então, quando é um cliente que já tem um scanner Trishape e vem fazer um orçamento de um software de cirurgia guiada para desenhar coroas e pontes em fluxo chairside, ou mesmo um software de uso laboratorial, a gente inclusive tem 2 listas de preço, uma é para quem não é cliente Trishape e a outra é para quem é cliente Trishape. E, enfim, assim, nós estamos falando aí basicamente de metade do valor, em alguns casos aí, quando pensando nos softwares mais usados pelo mercado. Tá? Uhum. Não, ótimo, foi bom você ter lembrado, Ricardo. Valores realmente é algo que vocês conseguem passar, então fiquei até feliz de saber que chega a 50%. Né? Então é um processo para quem já tem trios, para quem já tem alguma solução Trishape, é um processo que é, digamos, mais fácil o crescimento, mais fácil a expansão, né? Então vale considerar principalmente, às vezes até já entrar para a família Trishape, desde o scanner até os softwares que vocês podem oferecer para os clientes. O que é o fluxo? O Ricardo já mostrou um pouco de K e K de K, né? Mas como a gente comentou, nós temos soluções tanto para a parte inicial, que seria a aquisição das imagens, seria os scanners intraorais ou os de bancada, tá? Depende da necessidade que você tem, que você precisa para o seu dia a dia. E os softwares. Foi muito legal o Ricardo ter colocado que a Doni consegue oferecer todas as soluções para vocês. Por quê? A Trishape não trabalha com a última etapa, que seria o K,
a manufatura. Até por isso, duas coisas, né? O Ricardo, a Doni, consegue oferecer para vocês essas soluções também que vão fazer com que vocês tenham acesso a todo o fluxo chairside, desde a aquisição da imagem, do planejamento até a manufatura, mas também que a Trishape, como eu disse, não vai impedir que vocês trabalhem com outros equipamentos. Até porque, como a gente falou, eu não tenho equipamentos CAN. Então, vocês conseguem ter um fluxo aberto para trabalhar com os equipamentos que vocês têm, que vocês vão vir a ter em algum momento, sem nenhuma dor de cabeça ali, de ter algum impedimento de trabalhar com aquele equipamento, certo? Quais são as soluções de softwares que a gente tem, que a gente encontra dentro da Trishape? E aqui é legal da gente só diferenciar, deixa eu ver se eu consigo aqui, caneta. Diferenciar, fazer só uma linha aqui, por quê? Porque Dental System vai ser a nossa parte laboratorial, por assim dizer. E aí a gente entende os módulos de softwares e tudo mais que a gente pode ter ali dentro. Enquanto os nossos softwares denominados de estúdio são softwares que são focados para clínico, para o dentista ali no dia a dia. Ah, então quer dizer que o dentista não pode ter o Dental System? Não, não é isso, tá? Mas às vezes, para o que ele quer fazer, para o que ele precisa fazer, um estúdio é o suficiente. E aí, se em algum momento ele resolver fazer mais coisas, porque ele comprou equipamentos melhores, que possibilitam ele outras coisas, aí ele pode mudar para um Dental System no momento que for necessário, tá bom? Então, para a gente poder entender, eu vou focar primeiro no que são os Studio Apps, né, que são esses aplicativos, esses softwares de desenho focados para o clínico, para o dia a dia da clínica, para que talvez você veja o que é melhor para você. Nós vamos ter três opções de estúdios para o cliente escolher. Vai ser um estúdio focado na parte de implante, que aqui é legal entender que essa parte de implante não é só o planejamento da posição do implante. O que é que o Trios Implant Studio faz? Ele vai conseguir, literalmente, te entregar a possibilidade de fazer todo o planejamento do tratamento de implantes para o seu paciente. Então, você tendo feito o escaneamento do paciente, tendo feito uma tomografia desse mesmo paciente, e às vezes, né, aqui em São Paulo, às vezes a gente tem a facilidade de a radiologia ser na esquina do consultório, né? Então, você faz a tomografia no mesmo dia, ali no mesmo momento, você consegue alimentar essas informações dentro do Implant Studio e fazer um planejamento da cirurgia para que ela seja guiada. Então, além de planejar a cirurgia, ver posição de implante, escolher o melhor componente para o seu implante, fazer realmente todo o planejamento da cirurgia, a gente consegue, até o fim desse planejamento, desse implante, também fazer as confecções dos planejamentos das guias cirúrgicas. E aí, você tendo uma impressora 3D, você já consegue fazer a impressão da sua guia cirúrgica. Como eu disse, dependendo da situação, às vezes, se for um caso que permita, no mesmo dia você fazer a intervenção no seu paciente. Aqui, a ideia não é forçar, não é nada disso de fazer no mesmo dia sempre, não. Mas é saber que existe a possibilidade. Nada impede de você marcar mais para frente também esse caso, porém, todo o planejamento já foi feito, toda essa parte que às vezes é mais complicada no momento da cirurgia, vocês já conseguiram prever antes de começar a atender o paciente. Mas é muito legal de saber que a gente tem a possibilidade de fazer no mesmo dia ou ali em menos tempo através dos softwares, principalmente quando a gente tem controle sobre eles. Bom, o que é o Trios Design Studio? O Trios Design Studio é um que acho que todo dentista precisaria ter, né? Porque ele vai te permitir fazer basicamente tudo que a gente faz no dia a dia. Coroas, onlays, inlays, faceta, pônticos de até 5 elementos, sobre implante também, tá bom? Então, para o dia a dia odontológico, que a gente sabe que o dia a dia real nosso são esses casos corriqueiros de coroa, não é todo dia que a gente faz 12 elementos, não é todo dia que a gente faz protocolos, a gente faz também. Mas o dia a dia odontológico, que é o que enche a agenda, o Trios Design Studio consegue fornecer para que a gente consiga fazer no fluxo. E como eu disse, se eu tenho a impressora, se eu tenho a fresadora, planejei aqui uma coroa, vou passar uns exemplos para vocês, planejei uma coroa nele, que demora ali 5 minutos menos, ou um pouquinho mais às vezes, você pode para fazer a manufatura, e de novo, no mesmo dia ou em menos tempo você consegue oferecer para o seu paciente, seja os provisórios, seja algo já definitivo para o seu paciente ter acesso, tá bom? E por último, dos estúdios, a gente vai ter o Splint Studio, que vai ser focado em confecção de placas. Não somente placa meio relaxante, aí você pode desenhar a placa que você utiliza no seu dia a dia, mas, né, para o que a gente mais usa no Brasil, são as placas de Michigan, né, a gente consegue fazer os planejamentos desse tipo de tratamento, seja com rampa, seja com aumento de guia, enfim, a gente consegue fazer todo tipo de planejamento. O que é importante para vocês saberem desses softwares? Eles são completos para o que eles prometem fazer. Então, por que isso é importante? Porque vai vir, se eu me proponho no Trios Design Studio fazer uma coroa,
eu vou ter acesso ao articulador, por exemplo, para conseguir fazer as movimentações e os testes de contato que podem estar acontecendo com esse paciente. Então, porque ele propõe fazer, ele vem completo para que a gente consiga realmente entregar o melhor para o meu paciente, do que a gente prometeu, do que a gente está dizendo para ele que vai fazer, certo? Então, aqui eu trouxe alguns vídeos para vocês conseguirem entender os nossos softwares, né? Porque se eu fosse mostrar todos aqui ia ficar um pouco difícil. Mas o Splint Studio, basicamente, como a gente comentou, design rápido, a gente escolhe o sistema que a gente vai utilizar, porque tem algumas ligações com algumas impressoras, mas como eu disse, não há proibição de que você faça um caso com a impressora que você já tem, e ele sozinho já vai traçando para a gente eixo de inserção, vai aliviando algumas regiões. Como eu disse, vai ter o articulador que vai facilitar para a gente o planejamento, a gente consegue fazer alívios em algumas regiões que a gente queira ali, pensando nessa confecção dessa placa. Enfim, como eu disse, é um software bastante completo. A gente vai fazer o desenho de acordo com o que a gente está querendo empregar para o paciente, para essa placa, a gente determina as áreas de rampa, as áreas que vão ser levadas para o antagonista, consigo colocar um attachment, é bem completo. O que eu quero que vocês saiam daqui sabendo é do que é possível fazer. Como o Ricardo disse, a Doni vai ter todo um sistema de treinamento, pode parecer muita coisa, porque é bastante coisa, mas vocês vão receber todo um apoio, todo um suporte para conseguir entregar isso que o software promove e promete para os pacientes de vocês, tá bom? Então, a intenção é que vocês aqui saibam o que é possível fazer e depois, optando pelo software, vocês vão ter um suporte e treinamentos também de acordo para que vocês consigam entregar para os pacientes de vocês o que a gente está propondo aqui. O nosso software Trios Design Studio, como eu disse, é um software que seria interessante que todo mundo tivesse na clínica. Aqui a gente está simulando no vídeo fazer uma coroa no dente 26 do paciente, mas como eu disse, poderia ser uma onlay faceta, sobre implante ou não, tá bom? E ele já tem inteligência artificial integrada, todos eles vão ter, que vai facilitar de novo bastante o processo. Então, a delimitação do término, ele vai fazer sozinho para você, mas de novo, nada impede que você corrija. Ele, a partir disso, já traz também o melhor eixo de inserção, mas, de novo, não impede que você modifique, já traz uma melhor adaptação, uma coroa que mais encaixe, uma coroa que mais combine, mas nada impede que você escolha outra coroa da biblioteca que ele traz, ou então que você espelhe o homólogo, caso tenha. No nosso vídeo aqui é um M-arcada, mas a gente tem a opção sempre de fazer o espelhamento do dente homólogo, se a gente quiser, né? Trazendo mais naturalidade para aquele caso. E todo tipo de edição, por mais, como eu disse, a IA e as ferramentas que a gente tem aqui facilitem o processo para que a gente consiga fazer adaptações fáceis. Se eu quero deixar aquele dente aquém, eu tenho o poder. Se eu quero aumentar o ponto de contato, eu também tenho a opção. E dele, a gente consegue extrair os arquivos, assim como dos outros softwares, para fazer a manufatura, seja impressa, seja fresada, enfim, da maneira... Ou, se eu quiser ter o software para eu planejar, mas terceirizar a manufatura com o laboratório, eu posso começar dessa maneira também, certo? Então, como eu disse, aqui um exemplo rápido, só para vocês entenderem o potencial, mas o foco do Trios Design Studio vai ser literalmente fazer os casos básicos ali do nosso dia a dia. E por último, o Implant Studio vai ser o nosso software de planejamento para casos de guias cirúrgicas para implante. Também existe o software do Implant Planner, que seria o irmão mais novo, digamos assim, porque é a opção do software para fazer somente planejamento. Então, se eu não quero gerar as guias, eu só quero fazer o planejamento, se eu sou uma radiologia, às vezes quero só entregar algum parâmetro para o meu cliente, eu posso, tá? Porém, o Implant Studio acaba sendo mais popular, porque aí a gente já pode, depois dar aquele próximo passo de fazer as guias cirúrgicas, caso a gente queira virar um planning center, ou se eu sou o clínico, eu consigo fazer os planejamentos das minhas próprias guias, tá bom? O que é legal do Implant Studio é que a gente consegue fazer um planejamento reverso, já colocando uma coroa em posição, por exemplo, para poder entender aonde vai sair aquele orifício daquele caso, né? Para a gente conseguir planejar da melhor maneira possível o caso para entregar para o meu paciente. E primeiro a gente faz esse planejamento, essa parte, e depois vai para toda a parte da discussão, do entendimento, do planejamento do caso, das guias e de tudo mais, tá bom? Então é importante, obviamente, ter uma tomografia bem feita e um escaneamento bem feito para a gente conseguir entregar o melhor para o paciente, mas tendo essas etapas sido realizadas, a gente vai conseguir fazer todo o tipo de análise aqui. Vai ter uma biblioteca extensa de implantes que a gente pode escolher, das marcas mais variadas do mundo, né, as marcas que
fazem as próprias bibliotecas, então a gente confia bastante nos nossos parceiros, eles mesmos fazem os desenhos baseados no que eles têm de conformidade dos seus implantes. E aqui a gente vai conseguir ter várias medições, como a rarefação óssea, a qualidade do osso, e depois, tendo feito o planejamento do implante, a gente parte para o planejamento da guia cirúrgica, conseguindo editar de várias maneiras, colocar todas as informações, e de novo ele vai gerar para a gente um PDF ali com as informações de qualidade de osso, com as informações do implante, um documento bem robusto para a gente conseguir comunicar essas informações para os nossos pacientes, tá bom? Então, os estúdios são softwares que vão rodar dentro do software do próprio escaneamento. Então, não sei se tem aqui alguém da plateia que já tem Trios. Se você tiver algum desses softwares estúdio, ele vai rodar dentro da sua plataforma Unite, fazendo com que você use já o mesmo sistema que você está acostumado, tá bom? Então fica um fluxo direto, você já escaneia às vezes ali no fluxo, já vai para o planejamento, sabendo que você quer fazer aquele caso, já emite ali, já gera o STL do caso planejado, e aí você manda para a manufatura com algum equipamento, obviamente, que vocês vão ter aí da Doni, que eles vão prestar todo o suporte para vocês fazerem esse processo e essa manufatura, certo? Focando agora um pouquinho no nosso software laboratorial, como eu disse, né, no Dental System, ele é um software completo, completíssimo. Né? Porque não é que os outros não são, mas como eu disse, os outros são focados para o clínico, para ser algo um pouco mais prático para o dia a dia ali entre um paciente e outro. Enquanto o Dental System é focado para o laboratório, onde o foco principal dele é fazer os planejamentos do caso. Mas como eu disse, nada impede de algum dentista, ter o Dental System que vai te abrir portas para fazer outros tipos de caso que os estúdios acabam, às vezes, não entregando para a gente, tá bom? O que é bastante importante para a gente entender, de novo, a questão de ser intuitivo o processo do planejamento, tá? Por quê? Porque o que o laboratório que está em expansão, ou o dentista que não tem tanto tempo, percebe eu preciso de algo que me possibilite um planejamento com poucos cliques, com poucos processos envolvidos. De novo, isso não é impedir customização. Isso é fazer o processo ser mais fácil, tá bom? E até pelo histórico da TreeShape, uma empresa dinamarquesa, toda essa parte de facilidade, de minimalismo, a gente traz para os nossos softwares, fazendo com que o processo seja bem pensado e prático da utilização. Quando a gente fala de Dental System, a gente tem que olhar o que é possível fazer. E da mesma maneira como a gente viu nos estúdios que cada um faz alguma coisa, dependendo, você pode escolher um módulo do Dental System que mais faça sentido para você. Pode ser que eu quero ter o Dental System, mas eu ainda não faço casos grandes. Eu quero começar a fazer só coroas, inlays, casos mais, de novo, corriqueiros do processo. Eu posso, tá? E aí aquilo que o Ricardo trouxe para a gente. Se hoje eu comprei esse módulo do Dental System, que vão fazer casos mais... O módulo de entrada, digamos assim, né? Que vão fazer casos mais simples. Como eu já sou cliente do Shape, no momento que eu quiser expandir, aumentar a minha produção, passar a fazer outras coisas, eu vou ter uma condição especial ali de compra para poder fazer um upgrade do meu sistema e eu conseguir fazer outros casos e ir aumentando o laboratório assim, conforme a gente vai crescendo. Tá bom? Hoje, no digital, através dos desenhos do que os softwares permitem que a gente faça, a gente consegue fazer literalmente tudo que a odontologia precisa, desde uma coroa, um enceramento, alguma coisa assim, até um caso mais complexo de uma prótese total, de um protocolo, de uma barra sobre implante, tá bom? Lógico, quando a gente vai para esses casos mais complexos, às vezes a gente precisa entender que eu vou precisar de uma etapa híbrida, mas quem vai fazer essa etapa geralmente é o laboratório, na moldagem de alguma maneira ali do caso, para um caso mais de dentro, tá bom? Porém, a gente mesclando, fazendo um caso híbrido literalmente, a gente consegue ter fluxos e processos muito mais rápidos, com redução de custos e redução de consultas para os nossos pacientes também, tá bom? Então, é legal da gente perceber essa possibilidade. O que só para ficar um pouco mais claro, quais são as opções que a gente tem aqui dentro do Dental System? Como eu comentei com vocês, a gente vai ter a opção do Dental System só coroa e ponte, tá? Para a gente conseguir fazer esses casos, coroa, sobre tantos elementos necessários, inlay, e também a gente conseguir fazer os ponticos para os nossos pacientes. A opção Premium já permite que a gente faça também as placas meio relaxantes, permite que a gente faça enceramento diagnóstico, permite outras opções para os nossos pacientes. E por último, a gente vai ter a opção do completo, que vai abrir a possibilidade para a gente fazer casos sobre implante.
enquanto os outros dois é sobre dente, no nosso pacote completo você vai ter a opção de fazer sobre implante e também casos de removíveis. Prótese total, prótese parcial removível, moldeira individual para o meu paciente, seria o nosso pacote completo. E se eu trabalho com licitações para a prefeitura, quero fazer somente prótese total e PPR, tem como eu fazer isso? Sim, existe a opção somente do software de removíveis, para a gente conseguir fazer somente esse tipo de trabalho para os nossos pacientes, tá bom? O que é bastante interessante de vocês saberem é, digamos que vocês queiram começar com o sistema de coroa e pôntico. A gente consegue disponibilizar para vocês o que a gente chama de pontos. Então, se eu tenho esse pacote, que seria o pacote de entrada, mas quero fazer um caso sobre implante para testar, para ver como que é, esses pontos podem ser adquiridos, e aí você pode fazer um caso nesse pacote mais completo sem ter ele, testar, averiguar e ver se faz sentido você fazer a expansão do seu sistema. Se não fizer sentido, porque um caso desse aparece às vezes a cada 2 meses ou com pouca frequência, compensa você ir tendo esses pontos sempre à sua disposição para ter acesso a esses casos quando eles forem necessários. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês conseguirem entender um pouquinho do que eu estou falando em termos de planejamento. Então aqui eu trouxe um vídeo para vocês avaliarem de um planejamento de uma prótese total. Né? Obviamente que aqui a gente está usando um arquivo que foi moldado no paciente, porém poderia ter sido muito bem feito um escaneamento intraoral, tá? Já tenho a informação também do registro de mordida do meu paciente, do plano de cera e tudo mais, e aí eu vou alimentando, seguindo literalmente o passo a passo que o software está me apontando do meu lado esquerdo. Então ele vai me pedindo as informações, me informe onde são os pontos principais, os pontos maxilares, os pontos mandibulares desse paciente. E uma vez que a gente fez isso, a gente vai desenhar toda a área chapeável desse paciente, ponto a ponto, ou rabiscando como se fosse um lápis realmente, e tendo todo o processo, toda a opção, toda a capacidade de edição dessa malha a todo momento. De novo, não é porque tem inteligência artificial aqui no processo envolvida que eu vou ficar preso, que eu vou ficar bloqueado de fazer o caso da melhor maneira que eu preciso, tá? E da mesma maneira como a gente já está acostumado a mexer com alguns casos no fluxo digital, a gente vai ter a opção aqui dentro também, quando chegar nessa etapa aqui no vídeo, mas vai ter a opção aqui dentro de fazer a escolha a partir da biblioteca de dentes que a gente quer. Né? E hoje, muitas das empresas que têm bibliotecas de dentes de estoque também já têm suas bibliotecas no fluxo digital, para que vocês escolham, caso queiram só já fazer todo o planejamento, mas queiram só manufaturar a base e depois usar os dentes de estoque, também seja uma opção para que os dentes estejam disponíveis ali para vocês na hora de finalizar o caso, tá bom? Todas as informações necessárias, tudo que é preciso para a gente fazer um planejamento de um paciente para qualquer coisa, vai ter disponível. O que é muito legal dentro do Dental System, e é um software, como eu disse, tem vários anos, e é um software já bastante confiável, mas uma coisa que ele tem de diferencial é essa caracterização de gengiva pensando nos casos de prótese total. Porque é algo que é muito difícil ainda fazer no digital, muita gente esculpe a mão isso no digital, né? Porém, aqui automaticamente a gente consegue fazer essa caracterização gengival mais madura, mais agressiva, um pouco mais suave, se for o caso, para que encaixe realmente com o feitio daquele paciente. Tá bom? Então, são ferramentas muito pensadas para que o dia a dia de vocês, de quem estiver planejando e tudo mais, acabe ficando mais fácil. E aqui, por último, para a gente ir para a parte ali dentro do software, eu vou trazer para vocês também só um caso de planejamento de barra de implantes, né, para mostrar um caso de PT, que talvez seja algo que a gente não vê tanto no dia a dia do planejamento no fluxo digital, e um caso que já é utilizado bastante para barra de implantes, para a gente conseguir verificar, tá? Então, a gente, de novo, vai montar o caso, uma das etapas mais importantes do processo de planejamento é a montagem do caso, para que durante o processo do desenho eu tenha as informações, eu tenha as ferramentas com as quais eu preciso para planejar aquele caso, tá? E também, ali eu já consigo configurar material, consigo configurar vários parâmetros que vão ser importantes no CAM, mas que influenciam bastante aqui no CAD. Tá? Enfim, a barra pode ser confeccionada de várias maneiras, de vários formatos, cilíndricas, quadradas, rente, né, o I-bar, digamos assim, a gengiva ou não, um pouco aquém. Aí vai muito da pessoa, do caso, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar, obviamente, no caso que a gente está planejando, tá bom? Mas, de novo, a gente consegue ter aqui toda a liberdade para conseguir fazer
o planejamento para os nossos pacientes. E, obviamente, aqui agora eu estou mostrando para vocês um planejamento de barra, mas depois a gente teria a etapa de planejamento do que vem sobre a barra, né, da prótese em si, para a gente conseguir fazer a melhor adaptação. Então, de novo, é um fluxo completo para que a gente entregue sempre o melhor para os nossos pacientes. Certo? Ricardo, eu não estou vendo o chat, eu não sei se tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário. Perfeito, Gabriel. Por enquanto aqui nenhuma dúvida. Perfeito. Eu vou então parar de compartilhar o meu PowerPoint aqui agora e vou para dentro do software para eu mostrar para vocês algumas ferramentas, como ele funciona, talvez fique um pouco mais claro. E aí, se for tendo dúvidas, se o Ricardo também quiser ir agregando alguma coisa, pode ir falando, tá bom? Já vou trocar minha tela aqui rapidinho. Pronto, vocês veem minha tela? Ainda não apareceu. Deixa eu ver. Agora acho que vai. Ainda está carregando aqui. Carregando, acho que é porque é pesado. Foi? Ainda não. Deixa eu tentar de novo. Pronto, acho que agora vai, né? Eu compartilhei diferente aqui agora. Agora foi, perfeito. Perfeito. Bom, gente, a intenção aqui é mostrar para vocês mais ou menos como o software funciona. Então, vocês vão ver várias opções, vários botões para clicar, não se assustem. Né? Quem optar por ter o software vai receber um treinamento para poder saber tirar 100% de proveito de dentro do sistema, tá? Então, eu vou aqui mostrar algumas ferramentas-chave, algumas coisas principais. Então, não se assustem se eu pular alguma coisa, se eu for mais rápido em alguma coisa, tá? A intenção é fazer uma demonstração dele. Eu já deixei aqui um caso para a gente poder fazer. Eu escolhi aqui um caso simples, relativamente simples, mas achei legal que a gente mistura um pouco da opção de coroa, mas também com uma confecção de um implante para a gente conseguir explorar aqui toda a situação. Então, esse é o nosso paciente, que a gente vai conseguir trabalhar com ele, tá bom? Vocês já estão visualizando, vai ser aqui um implante no dente 21 dele. E eu já deixei meu fluxo aqui aberto para a gente conseguir trabalhar. Então, quando a gente vem com um caso para dentro do Dental System, ele já abre o caso baseado nas informações que a gente fez, que a gente alimentou ele na montagem do caso, tá bom? Então, se eu voltar aqui para dentro do sistema e for querer abrir um novo caso, eu vou alimentar as informações do caso dentro do odontograma aqui disponível, tá bom? Então, por exemplo, nosso caso é um implante no 21. Então, eu selecionaria o dente 21, escolheria como pilar, e aí eu posso escolher como abutment ou coroa parafusada, por exemplo. Para esse caso que a gente está discutindo. Podia ser um caso de barra, podia ser um caso de coroa, enfim, podia ser um caso de várias coisas. Tem um pôntico de 16 a 14, tem um implante no 21 e vai ter uma PPR no inferior, Você consegue agregar o seu sistema, o seu fluxo para já fazer o planejamento de toda essa situação, tá bom? Mas aqui focando no nosso caso, né, a gente tem algumas etapas iniciais que a gente precisa prestar atenção, mas dependendo do que a gente for fazer com o caso, é possível pular. O que é bastante importante de vocês entenderem aqui dentro do Dental System é que a gente consegue, por mais que seja, como eu disse, o sistema de shape é clicar em próximo, 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 a gente consegue voltar, a gente consegue editar, a gente consegue ir e vir dentro do sistema para, obviamente, tem coisas que eu mexo lá na frente, aí eu preciso voltar atrás para dar uma corrigida, tá bom? Não é porque é baseado em segmento de passo a passo que ele é engessado, tá bom? Então, a gente vai ter etapas de melhorar escaneamento. Então, principalmente para quem trabalha fazendo os planejamentos de vários dentistas, às vezes vem um escaneamento com algumas falhas, alguns artefatos. Aqui a gente tem o sistema de fazer a melhoria dessa malha. Se sou eu que vou planejar os meus casos, né, eu como clínico, então eu vou caprichar no escaneamento para que eu consiga ter um trabalho mais facilitado aqui dentro do nosso software. Tá bom? Então, a gente vai ter várias opções. No nosso caso, como é um caso de implante, eu vou ter que fazer uma etapa antes, que é a que eu já tinha feito, mas eu vou ter que fazer uma etapa antes, que é o reconhecimento do escambado. Então, isso aqui que a gente está fazendo agora é como se fosse análise da moldagem de transferência. Né? Então, eu tenho aqui meu escaneamento com o escambado em posição, e dentro do meu software eu tenho a biblioteca de escambados.
E aqui vocês vão baixando, vão tendo as bibliotecas de acordo com o que você precisa. Eu não vou ter 5.000 bibliotecas, sendo que eu trabalho somente com uma marca de implantes. Então, vocês vão tendo acesso a essas informações conforme vocês vão tendo a necessidade, tá? E é bem simples o processo aqui. Eu já tenho aqui a biblioteca do meu Scambari, eu tenho que dar uma posição ou mais, mas aqui o meu está configurado para uma, que eu quero que ele encontre equivalente na boca do meu paciente frente ao escaneamento do meu Scambari. E aqui, por exemplo, ó, ele deu certo, ele já fez o alinhamento aqui das minhas duas malhas. Quando isso não funciona, ele me informa, falando, olha, deu errado, veja se você está usando o Scambari certo, veja se você está me dando a informação correta do implante, ou realmente veja se você marcou correto, porque às vezes a gente marca um ponto numa face e marca no Scambari em boca em outra face. Tá? Por isso que vocês que trabalham com implante no dia a dia já devem ter ouvido, pedido, né, o laboratório pedido para vocês, para que vocês, na hora de escanear o arco com o Scambari, o chanfro do Scambari tivesse para vestibular ou para lingual. Porque se ele tiver para interproximal, pode ser um pouco mais difícil de fazer esse tipo de alinhamento aqui, tá bom? Então, essa é a importância. Uma vez que isso aconteceu bem feito, ele já tem aqui a informação do eixo de inserção da nossa prótese, para a gente conseguir fazer, de novo, o planejamento correto. Então, a partir do Scambari, a gente tem aqui o eixo de inserção do próprio componente, né, do próprio parafuso, do implante. No meu fluxo aqui, para o meu caso, eu coloquei um fluxo de coroa parafusada. Tá? Porque eu queria que vocês vissem o planejamento de uma coroa e também vissem o planejamento de uma parte para implantes. Poderia ser muito bem um abutment para depois fazer uma cimentação de uma coroa, tá bom? Porém, aqui só para vocês saberem. Então, a gente vai para a etapa aqui agora de planejamento, de pensar no perfil de emergência desse caso. Então, eu vou tirar aqui meu antagonista, porque não é nisso que eu estou pensando aqui agora. Deixa eu posicionar aqui só melhor. Vou tirar um pouquinho da transparência aqui para a gente conseguir enxergar melhor. E agora eu consigo fazer a seleção, a marcação desse perfil de emergência. Ele já está bem marcado, se a gente for ver, mas eu consigo editar. E o que é legal? De novo, ferramentas que facilitam o meu dia. Então, quando eu venho aqui nos pontos cardeais, que eu vou mexer nessa adaptação dessa prótese, vejam que ele está mostrando a silhueta do meu perfil de emergência, para que eu não invada um espaço que eu não tenho como invadir, para que eu permita, para que eu respeite esse espaço que eu já tinha, às vezes, planejado antes, fazendo um perfil de emergência bem feito com o meu provisório e tudo mais. Então, a gente vai respeitando essa etapa. Tá? Obviamente que eu tenho várias opções aqui de customização, não vou aprofundar muito nelas aqui agora, mas a gente consegue fazer essa parte já padronizada, eu quero personalizar, eu quero seguir um protocolo, consegue ter várias opções aqui no processo. Tá? Uma vez que a gente fez essa etapa, que a gente completou esse planejamento, a gente consegue vir para a etapa de adequação da minha prótese. Tá? Então, eu já tinha feito a seleção do dente antes, já tinha colocado ele em posição, tá bom? Aí sim, a gente faz a confecção do perfil de emergência e depois a gente corrige o dente, tá? Então, da mesma maneira que eu falei para vocês que eu conseguia lá no Clear Design Studio, não sei se vocês lembram, espelhar o meu 11 aqui nesse caso, eu vou conseguir aqui também, tá bom? Aqui eu acabei escolhendo por um dente da biblioteca. Tá? Aqui é uma biblioteca, ó, se vocês perceberem, se a gente vir aqui, é uma biblioteca bastante extensa, para a gente conseguir escolher o formato de dente que mais me agrada, que mais encaixa com o meu paciente também. Ah, mas e se não tiver o dente que eu quero, se eu não encontrei em formato? Você pode sempre alimentar com outras bibliotecas de dente para conseguir ter o que mais encaixa para o seu paciente. Você pode desenhar suas bibliotecas também, se você tiver esse talento, né? Ou pegar as bibliotecas de colegas, de empresas, algumas, né, aí são de empresas que não têm a ver com a Clichê, que são compradas, mas você pode ter essas bibliotecas à sua disposição. E todo tipo de ferramenta para conseguir fazer essa edição. Então, se eu venho aqui, por exemplo, e eu quero modificar a posição do dente, eu consigo rotacionar, eu consigo giroverter, eu consigo expandir o dente, eu consigo fazer literalmente todo tipo de... Deixa eu voltar aqui que eu acabei tirando de posição. Eu consigo fazer todo tipo de adequação para o meu caso, tá? Literalmente todo tipo. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que eu tenho uma incisão um pouquinho mais reta do meu incisivo do 11, enquanto no meu 21 acaba sendo um pouquinho mais triangular. Talvez não tenha escolhido o melhor formato do dente. Mas aí eu, de novo, vou ter as ferramentas necessárias, se eu quiser editar essa coroa, para vir e manipular essa malha, se eu quiser, tá?
Às vezes é mais fácil escolher um outro tipo de biblioteca, se eu quiser também, não tem problema. Não tenham medo de ir e vir no processo, principalmente enquanto a gente está aprendendo a manipular o sistema, aprendendo a manipular o software, tá? Vou ter ferramentas, acho que é bastante importante de vocês verem isso, ferramentas de automação que vão facilitar o processo para a gente. Então, eu consigo, aqui vejam no meu canto inferior esquerdo, eu consigo já controlar a espessura mínima que eu quero da minha coroa, a distância mínima que eu aceito do antagonista, a distância mínima que eu aceito do adjacente. Eu já consigo adicionar esses parâmetros para que ele, de maneira automática, seja colocado nessas posições que a gente está pensando, tá? E por último, que acho que é algo que chama bastante atenção, também aqui, eu acabei não comentando, mas no Dental System, todos os módulos já vêm com o articulador. Vocês não precisam comprar ele à parte. De novo, tudo que o software se propõe a fazer, ele entrega de maneira completa. E aqui vocês estão vendo, eu estou com o BioArt, a 7 Plus, para a gente conseguir utilizar para esse planejamento. E eu consigo, aqui o meu já está configurado, mas eu consigo, opa, desculpa, botão errado, eu consigo colocar ele para fazer os movimentos e eu fazer uma análise dos pontos de contato que estão acontecendo. Então, se eu tirar meu antagonista, eu consigo ver, que está tendo bastante toque no 11, mas nem tanto no 21. Então, eu poderia vir adicionar um pouquinho de material ali naquela lingual para conseguir garantir que tem um pouco mais de toque, mais distribuído esses toques, tá bom? Já fiz isso, o que eu faço? Eu vou fazer uma movimentação aqui no meu articulador novamente, para a gente conseguir fazer uma análise do que pode estar acontecendo, certo? Uma vez que eu fiz tudo isso, planejei, calculei, trabalhei bastante meu caso, nosso caso está pronto para a gente fazer aqui Perdão, ainda não está pronto. Como é um caso de implante, a gente ainda vai ter a etapa de adequação realmente do caso, de fazer a montagem, fazer mais algum ajuste fino. E o que é legal da montagem aqui vai ser literalmente para a gente já definir se a gente vai querer essa coroa, nesse caso a gente quer, né? Mas se a gente vai querer ela com orifício para o nosso implante, ou se a gente não vai querer, se a gente vai querer um alívio por causa de uma compensação de broca que a gente vai fazer por uma fresagem, enfim. Aí a gente já tem que entender um pouco mais do todo o fluxo. É por isso que o treinamento é muito importante para que vocês entendam tanto o software que vocês têm, quanto a máquina, né, que vocês têm e o que ela precisa, tá bom? Para fazer a manufatura do nosso caso. A gente consegue, inclusive, angular esse orifício de entrada aqui, caso seja necessário para o nosso tipo de tratamento aqui. Né? Se no caso o orifício está saindo na incisal, eu preciso tirar dele um pouquinho, eu tenho aqui a opção, desde que seja possível a gente fazer a angulação depois para parafusação, mas eu consigo fazer isso dentro do sistema. Se eu estiver satisfeito, se eu estiver pronto, o nosso caso está finalizado, né? Obviamente, como eu disse, aqui a minha intenção é mais mostrar para vocês como funciona o processo, mas o nosso dente está pronto para a gente tirar daqui, colocar para fresar, colocar para imprimir, né? E aí vai muito do tipo de trabalho, do tipo de processo que vocês querem fazer com os pacientes de vocês, certo? Saibam, entendam, como eu disse para vocês, que o mais importante é saber o potencial do software, saber o potencial do que vocês podem entregar para o paciente de vocês, e a partir daí vocês vão aprendendo a mexer nas soluções, e como o Ricardo trouxe bem, a Doni vai prestar todo o serviço, todo o apoio para vocês nesse pós-venda, com certeza. Bom, Ricardo, fico agora à disposição para possíveis dúvidas, possíveis questionamentos que possam ter. Se você quiser também abrir aqui uma discussão, a gente conversa. Beleza. Então, Gabriel, muito obrigado pelos conhecimentos e experiência compartilhados aí, né? Como eu falei, tem sido um prazer trabalhar ao seu lado aí, aprender tantas coisas junto. E agora, então, queria abrir um espaço para perguntas, né? Caso vocês as tenham aí, se quiserem abrir o microfone para falar ou escrever no chat aí, vai ser um ótimo momento. E lembrando, pessoal, que nós temos aí durante esse mês e uma parte ainda do próximo, condições especiais para os scanners Tri-Shape, parcelamentos até em 24 vezes sem juros, e aí, como mencionei, vou falar de novo para vocês que não estão aqui, a gente tem duas listas de preço que vêm lá da própria Tri-Shape para trabalhar com softwares. Uma dessas listas de preço é para aquele cliente, para aquele parceiro que não tem soluções da Tri-Shape, usa um scanner de outra marca, por exemplo. Para vocês que já têm um scanner Tri-Shape, seja ele adquirido na Doni 3D ou em outro distribuidor, por já ser um cliente Tri-Shape, vocês têm benefícios para adquirir os softwares, já que ele geralmente é instalado ali na mesma dongle, é uma questão técnica, mas o software fica bem mais barato, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de um software completo,
para fazer tudo como o Dental System que o Gabriel mostrou, só para não deixar no vazio, tá? Você se depararia aí com um software que seria pago em uma versão perpétua em 20 parcelas de aproximadamente R$ 2.000 por uma versão completa do software, tá? Essa aí também não tem anuidades obrigatórias, teria que fazer as atualizações. Então, se vocês tiverem interesse no softwares, por favor, ó, eu vi aqui que o Luciano já perguntou, valores dos softwares Studios, ele é cliente da T-Shape. Luciano, a gente vai te chamar no particular e passamos esses valores. É que é uma lista extensa, tá? Dos softwares aí, vemos certinho aí sobre qual a gente está falando e fazer um orçamento, tá bom? Vamos fazer isso com todos que tiverem interesse, então por favor, manifestem interesse, falem com o consultor que está atendendo vocês aí, tá? Se tiverem dúvidas, então, pessoal, vamos lá, por favor. E aí, só A adicionando. Suelen perguntou se a aula vai ficar gravada. A Giovana respondeu ali no chat, tá? Que sim, a aula vai ficar gravada e vai estar lá na nossa página do YouTube, tá bom? Depois a gente manda o link também. Perfeito. E aí, só adicionando, Ricardo, é legal, né, que no caso do Luciano, como ele perguntou, qual o preço, aí vai depender realmente da necessidade dele, né? Então é legal conversar realmente no consultor, porque às vezes só um estúdio é o melhor para ele, aí ele vai ter um investimento menor, ou ele quer fazer mais coisas, enfim, aí o consultor consegue realmente orientar melhor nesse ponto. Beleza. Lembrando então, gente, que nós oferecemos aí os treinamentos, o suporte técnico, né? Tudo relacionado aos softwares, mas também dizer, Gabi, que tem a live da Trishape, né? De atualização e de capacitação sobre o uso dos softwares que acontece toda semana, quarta-feira? Todas as quartas-feiras, mas as quartas-feiras a gente foca mais no scanner mesmo, na utilização do scanner, mas a gente obviamente está sempre também aberto para quem está precisando de ajuda, e a Trishape também oferece os cursos próprios dela para auxiliar aí no processo de aprendizagem se for necessário. Legal. Então, beleza. Se não tivermos mais dúvidas aí, vou agradecê-los pelo tempo, pela atenção despendida. Desejar um bom fim de tarde e também um bom final de semana. Tá bom? A gente vai se falando aí pelo comercial. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Gabs, Gi, Gu, Dadone, que organizaram aí a nossa live. E a todos vocês que Obrigada. participaram. Foi um grande prazer, gente. Fiquem ligados aí que em breve vamos trazer mais lives sobre assuntos diversos, também relacionados ao CAD/CAM. Perfeito, muito obrigado, pessoal, Doni, pela oportunidade também de falar com vocês e estou à disposição qualquer coisa que precisarem. Então, Tá, valeu, joia. gente. Obrigado. Obrigada, gente.